não posso aqui não referendar as previsões pessimistas do âncora há pelo menos 3 meses sobre essa condição. Mas eu entendo... Depois que o São Paulo chegou à 10ª rodada sem ganhar nenhum jogo, fazendo, sei lá, 2 pontos, eu falei, vai brigar para não cair. É assim. Então, futebol esse é o assim. ponto. Esse é o ponto. Futebol é assim, não. Pontos corridos é assim. Por isso que o Grêmio e o São Paulo estão em situações parecidas, porque eles tiveram uma largada de pontos corridos desastrosa, né? E que impactam até agora. Então, às vezes você tem uma série melhorzinha de resultados, etc., mas aquele passivo lá do início você não consegue descontar. Tem uma questão que eu acho que não ficou tão evidente, mas para mim ficou evidente quando essa ficha deveria ter caído. Não foi depois da derrota para o Bahia ou no empate com o Fortaleza, naquele jeito dramático ou de falta do Benítez. Eu acho que durante o jogo com Fortaleza, os últimos ali otimistas entenderam que com a rodada, com o adversário, com o futebol do time, a briga é para não cair. Foi só no meio do jogo com o Fortaleza, começou a bater água no pescoço. Para mim, ficou claro, o São Paulo tinha uma chance de respirar tranquilo. Se vencesse ou pelo menos empatasse com o Bragantino, depois de ter vencido bem o Corinthians. Ah, não, porque não sei o quê, jogou bem em Bragança, a bola saiu para fora, o Pablo perdeu um gol sem goleiro. Não jogou bem em Bragança. Ganhar do Bragantino hoje, como o Santos ganhou, o Bragantino que não está nem aí para o campeonato, é obrigação. E depois do Bragantino, o São Paulo teria o Inter, ganhou. E teria esses 2 jogos no Nordeste dificílimos, um confronto direto com o Bahia, sem torcida, só torcida do Bahia, com o Fortaleza, que é um adversário dificílimo que tinha triturado o São Paulo na Copa do Brasil, com o Flamengo e com o Palmeiras. Já estava lá escrito nas estrelas. Essa sequência não chegou agora, estava lá na tabela. Lá. A CBF só divulgou mais recentemente a tabela polêmica das últimas rodadas. Essa sequência aí, Bahia e Fortaleza fora, Flamengo e Palmeiras, já está lá no mural lá do Rogério Ceni, de todo mundo. Então o jogo em Bragança foi catastrófico, o resultado em Bragança. Imperdoável. E ele antecipava essa sequência que viria por aí. É verdade que depois dessa sequência, em tese, o São Paulo tem um final de campeonato em confrontos mais palatável, digamos assim. Mas um time grande que entre, porventura, na zona de rebaixamento, faltando 5 rodadas, como pode acontecer com o São Paulo, para sair, meu velho, é complicado. Então, eu acho que a ficha não pode não ter caído no discurso, mas na prática ela caiu. E o campeonato que o São Paulo fez depois de 10 rodadas, é aquilo, é matemático. O time que vence a primeira partida no campeonato depois de 10 rodadas, ele vai lutar contra o rebaixamento e ponto. A ilusão dessa edição, como nas últimas, mas dessa especificamente, é que vai tanta gente para Libertadores, G8 ou G9, que de fato, como disse o Rogério depois do jogo com Fortaleza, a distância para o grupo de rebaixamento para esse G8 ou G9 é a mesma, na prática, né? Em pontuação. Mas o São Paulo não ganha 2 partidas seguidas há milênios. Ganhou lá com o Crespo lá atrás. Então, se o São Paulo conseguir pontuar contra Flamengo e Palmeiras, daí ele vai ter 2 jogos em casa que, para mim, definem o futuro do time no campeonato. Atlético Paranaense e Sport. Na prática, Tironi, se o São Paulo ganhar os 6 pontos de Atlético Paranaense e Sport, dificilmente ele cai. Aí faz um pontinho ali, outro ali, mas tem que ganhar aqui 6 pontos, depois do jogo com o Palmeiras. Então essa é a situação de momento. Alguns times lá embaixo esboçam reação, caso do Juventude, o Juca falou, parecia morto, ganhou um jogo difícil do Inter. E o Grêmio, mesmo mal, em pontuação, vem jogando melhor. A gente vem falando isso há algum tempo. E o Santos, que já passou o São Paulo, pelo menos no critério de desempate, ele deixou de empatar tanto para ganhar e perder. E é melhor nessa etapa, né? Então, o Santos, que também deixou de jogar de uniforme azul para botar um uniforme, porque perdeu do Palmeiras e voltou ao seu branco tradicional, ganhou de uniforme branco do Bragantino e está numa situação um pouco mais confortável. Na próxima segunda-feira, no próximo posse de bola, feriado, pós São Paulo e Flamengo, a gente vai ter mais ou menos um outro diagnóstico. Mas vai ter um outro recorte
do dia 22 de novembro. Na segunda-feira, pós São Paulo e Flamengo e pós Palmeiras e São Paulo, que o São Paulo não joga naquele final de semana, vai estar de folga, que se não pontuar nessas duas próximas partidas, ele vai estar na zona de rebaixamento. Então, daqui a algumas edições, nós teremos um retrato mais fiel do que pode acontecer com o São Paulo nesse campeonato. Mas essa briga, como você mesmo antecipava, é contra a queda desde a primeira vitória do time no campeonato contra o Internacional na 10ª rodada em Porto Alegre. Qual?